Será que um coach pode misturar outras técnicas com coaching ou ele corre o risco de descaracterizar sua prática profissional? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu sou Maurício de Freitas, eu sou Coach Master Trainer Internacional, sou certificador de profissionais em coaching, represento uma associação internacional no Brasil. E hoje eu vou responder nesse vídeo essa pergunta que muitas pessoas me fazem. Pode misturar ou não? Todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu tenho que responder, depende. Existem técnicas que combinam perfeitamente com o combo de coaching. Respeitam as diretrizes, as premissas básicas do que é fazer um processo de coaching. Agora, existem algumas técnicas que violam completamente e aí descaracteriza totalmente, já não é mais coaching se a gente fizer. Vou dar um exemplo para vocês. Um coach ele não tem o papel de avaliar, não tem o papel de fazer uma avaliação e uma análise do seu coach e dar um parecer sobre ele. Não. Pelo contrário, o que um coach faz? Ajuda o cliente a se conhecer, se autoavaliar, se entender a partir de perguntas e da interação com o coach. Vamos supor que o coach descobriu aí uma técnica que ele quer usar como ferramenta de coach, que é uma técnica de avaliação, em que ele aplica a técnica e depois faz um perfil do cliente, avalia ele em detalhes. Com certeza já fugiu das diretrizes do que é fazer coaching com alguém. Então aí não vai dar certo. Outro tipo de técnica que não vai combinar nem um pouquinho com o nosso pacote de coaching, que vai descaracterizar completamente, por exemplo, seria usar uma técnica de autoajuda, em que o coach acaba virando uma espécie de professor, instrutor de autoajuda, que diz quais comportamentos o seu coach tem que ter. Isso não é papel do coach fazer. O coach ajuda o coach a definir, sim, quais são as decisões, ações, comportamentos que ele quer ter, e não dar uma formulinha fácil de autoajuda para que ele reproduza. Outro tipo de técnica que não combina bem com coaching são técnicas que acabam colocando o coach em evidência, ao invés de colocar o coach em evidência. Às vezes o coach fica muito ativo e fica ele sendo o agente de transformação principal e não o coach. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma técnica na programação neurolinguística, na verdade é um modelo completo de mudança, muito poderoso e muito positivo. Ele até pode ser usado em coaching, mas só de um jeito específico para não descaracterizar a prática de coaching. O nome dele é prestidigitação linguística. Prestidigitação mesmo que mágica. Então é como se fosse uma mágica com as palavras. Quando a gente aprende esses padrões de mudança de crenças, mudança de pensamento, que são realmente como mágica com palavras, que fazem com que você, numa palestra, por exemplo, modifique as crenças, a maneira de pensar de uma plateia inteira. A gente aprende a intervir diretamente. Eu vou lá e falo algumas coisas que são altamente persuasivas e que convencem a pessoa. Eu não posso usar isto de forma alguma desse jeito em coaching. Agora é útil eu conhecer e saber como usar de uma outra maneira. Olha só que interessante. Sabendo esses padrões, que são 14 padrões diferentes de persuasão, eu posso transformar esses padrões de persuasão em perguntas que façam com que a pessoa seja capaz de fazer mudança de pensamento. Então, ao invés de eu transformar o pensamento dela, eu faço perguntas que levam ela à reflexão e ela mesma tira novas conclusões. Então, eu peguei uma técnica que, a princípio, não combina muito com coaching, se for aplicada de maneira tradicional, e adaptei para as premissas e para a linguagem que a gente usa em coaching. Vou dar um exemplo para vocês. Existe, dentro desses padrões que eu chamei de prestidigitação linguística, um padrão que é ajudar a pessoa a perceber as consequências negativas de um determinado estilo de pensamento que ela está adotando. Então eu posso chegar para a pessoa e falar assim, olha, se você continuar pensando dessa maneira, você vai ter esta e esta consequência. E isso é persuasivo, porque ela percebe, nossa, eu não estava pensando nessa consequência desse pensamento, eu não quero isso. Então ela começa a se desapegar daquela maneira de pensar. Em coaching nós não fazemos isso, mas nós podemos usar perguntas. Eu gostaria que você me dissesse quais são as consequências positivas de pensar assim, quais são as consequências negativas de pensar assim. Então, o que você acha que seria o melhor estilo de pensamento para garantir que você chegue à sua meta? E assim a pessoa, ela própria, vai fazendo a mudança nas crenças e na maneira dela de pensar com as minhas perguntas. Eu não faço uma intervenção direta, eu faço uma intervenção através de perguntas. Aí sim. Então, ferramentas ou técnicas que eu vou utilizar dentro de coaching, elas têm que estar adaptadas às necessidades, à maneira de trabalhar do coaching. Não posso aplicar de uma forma que descaracterize. Vou dar outro exemplo.
Uma técnica que não poderia ser utilizada é uma técnica terapêutica que vai mexer com um trauma de passado em que eu vou regredir uma pessoa para a infância. Coaching é sobre o presente, sobre o futuro, sobre ajudar uma pessoa a extrair o melhor de si, a expressar suas melhores qualidades, características, a vencer. Nós ajudamos um coach, um cliente, a ou seguir o caminho do campeão, que é alguém que supera a si mesmo e supera outras pessoas e vence, ou seguir o caminho do herói, que também é alguém que supera a si mesmo, vence e que ainda abençoa um número muito grande de pessoas com sua realização. Então, eu não estou ali focado em resolver problemas, traumas, situações do passado. Isso é o trabalho de um terapeuta, é completamente diferente. Então, técnicas desse tipo não podem ser usadas em coaching, senão vai descaracterizar um trabalho de coaching. Resumindo, um coach pode sim misturar outras técnicas dentro de um processo de coaching, desde que essas técnicas não firam as diretrizes e não descaracterizem o processo. Aí tudo bem, está liberado. Se por um acaso for uma técnica que tem um caminho muito diferente, veio de uma outra metodologia, tem que ser adaptada para se adequar ao processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero lembrar para você que ele faz parte da série O que é a profissão de coach. Então tem muitos outros vídeos muito especiais nessa série respondendo perguntas que eu tenho certeza que você tem e que ainda não foram respondidas. Aproveite e acompanhe os outros vídeos. Lembrando a você que todas as quartas-feiras tem vídeo novo no canal. Então clique aí no sininho, garanta para você receber todas as notificações, estar por dentro e a gente sempre ficar conectado. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo.